Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Estudos no Catecismo de Heidelberg, né? Sejam bem-vindos. Nós chegamos hoje ao Dia do Senhor de número 10. Hoje não é normalmente o dia da transmissão, mas é como não teve aula semana passada, então resolvi ministrar essa aula hoje na segunda, porque também nessa semana não poderei dar aula na quinta-feira, tá bom? Então ficará aqui gravado. Espero que os demais interessados em outro momento se acheguem aqui ao canal e assistam a aula assim que puderem. Bom, nós vamos iniciar com uma oração ao Senhor nosso Deus, pedindo mais uma vez a sua graça, a sua bênção para esse nosso encontro. Pai eterno e bendito, nós te agradecemos pelo dia, por todas as coisas boas que o Senhor nos concede e até por aquelas que nos parecem difíceis, mas também são tua bondade revelada a nós que não conseguimos compreender o teu agir e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que mais uma vez, ao estudar a tua palavra, nós possamos obter proveito para a nossa vida, que nós possamos ser enriquecidos, instruídos, corrigidos pela instrução da palavra do Senhor. Abençoa aqueles que vão assistir ao vivo, aqueles que vão assistir em momento posterior, que a tua bênção esteja com eles, que o Senhor ilumine seu entendimento, que tudo que falarmos aqui seja de acordo com a tua palavra e para a glória do teu nome. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Então, lembrando, né, aqueles que estão assistindo ao vivo, que caso queiram, podem fazer aí as suas perguntas quando tiverem dúvidas, através aí do sistema de perguntas aqui do próprio YouTube, nos comentários, ok? Nós vamos então. Quero dar aqui a boa noite para a Luma e também para o Rafael deixar aí um comentário e a qualquer outra pessoa que possa estar nos assistindo ao vivo agora, tá bom? Vamos então para a nossa aula, o Dia do Senhor de número 10. O Dia do Senhor de número 10 é sobre a providência e tem duas perguntas. A 27, o que você entende por providência de Deus? A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. A outra pergunta é a pergunta de número 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Resposta: podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que, sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Então, essas são as duas perguntas do Dia do Senhor de número 10. E vamos aqui entender onde nós estamos, né? Como já observamos, o preâmbulo do Catecismo é o Dia do Senhor 1. A parte 1 tratou sobre a nossa miséria, Dia do Senhor 2 ao 4. E agora estamos na parte 2, sobre a nossa salvação, Dia do Senhor 5 ao 31. Nessa parte aprendemos sobre a necessidade da fé, Dia do Senhor 6 ao 8. E agora sobre o conteúdo da fé, o Dia do Senhor 9 ao 22. Nessa parte do conteúdo da fé, o Catecismo procura explicar o credo apostólico. E a primeira parte do credo apostólico é justamente sobre Deus Pai e a nossa criação. E essa parte, ela tem 2 dias do Senhor dedicados a explicar esse primeiro artigo da nossa fé, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
O dia do Senhor 9 tratou sobre Deus, criador de todas as coisas. E o dia do Senhor 10, o assunto, né, o enfoque do assunto é a providência. Deus, provedor de todas as coisas. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Vamos voltar mais uma vez à pergunta 27 e procurar entendê-la. O que você entende por providência de Deus? Resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem de sua mão paternal. Então, isso é aí a pergunta de número 27. Então, vamos aprender alguma coisa sobre o que nos é ensinado aqui. Então, a primeira questão é o que deve ser compreendido quando nós usamos essa expressão providência de Deus, né? O que deve ser compreendido pela providência de Deus. A primeira coisa que nós devemos saber é que esse termo ele vem de Gênesis, capítulo de número 22 e o versículo de número 14. Isso se refere àquele momento em que Deus pediu a Abraão que ele sacrificasse seu filho, né? Abraão levou o filho e aí, no último momento, apareceu, né? O Senhor fez com que surgisse um cordeiro que morreu ali no lugar de Isaac. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, daí que nós tiramos esse nome, né, de mencionar a esse respeito desse governo de Deus como a sua providência, né, aquilo que ele provê dentro da sua misericórdia, da sua graça aos homens. Então o nome tem origem aí em Gênesis 22, 14, e a providência então é a provisão divina para o presente e também para o futuro. O catecismo nos lembra que a providência de Deus ela repousa sobre a sua onipotência e sobre sua onipresença. Quer dizer que essa providência tem relação com o fato de que Deus tem todo o poder e o fato de que ele está em todo lugar. E algumas passagens podem ser usadas, né, para pensar sobre isso. Por exemplo, o Salmo de número 89, versículo 13. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Ou o livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28, Paulo lá no Areópago, em Atenas, ele disse para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, o apóstolo Paulo explicando sobre o poder e a onipresença de Deus e como tudo depende do poder de Deus. Então, quando estamos falando sobre esse termo, a providência de Deus, quer dizer que ele provê todas as coisas de acordo com o seu poder, de acordo com a sua onipresença. Então, a providência de Deus, por ser o mesmo poder pelo qual ele criou o mundo, alguns a chamam de criação contínua, né? Nesse sentido que o poder é o mesmo, não é outro, porém a obra é diferente. Então, enquanto a obra da criação traz à luz, né, algo totalmente novo, do nada, a providência mantém tudo que Deus criou e mantém de acordo com o seu decreto, com sua vontade, com os seus planos. O catecismo diz não somente isso: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, e aí diz, por meio do qual, com as suas mãos. Então, essa expressão, com as suas mãos, significa o quê?
que Deus não só trabalha além do mundo visível, por meio das leis e as forças da natureza, mas pessoalmente e independentemente ele dessas leis da natureza, ele trabalha totalmente livre. Quer dizer, ele não depende dessas leis que ele mesmo criou e impôs sobre a criação para agir. Ele age através delas e ele age independentemente delas. O catecismo quer colocar aqui, quando diz com suas mãos, é para indicar o quê? Que Deus está completamente envolvido na providência, que a providência não é tipo assim, como alguém que construiu um relógio e deixou o relógio lá funcionando por conta própria, né, no sistema aí automático. Não, a providência não é isso. Deus está completamente envolvido. Então, ainda que ele haja criado as leis da natureza, por exemplo, que se uma semente é lançada, ela vai crescer e vai tornar-se uma árvore, vai dar frutos, etc. Mas, ainda assim, Deus está completamente envolvido em todo o processo de todas as coisas. A ponto da Escritura dizer que um pardal não vai cair no chão se isso não for a vontade do nosso Pai Celestial. Então, tudo está nas mãos do Senhor. Ele está agindo, ele está completamente envolvido. Não está no modo automático. É bom entender que quando o catecismo usa essa expressão com as suas mãos, o catecismo está refletindo aqui tão simplesmente a linguagem bíblica. E as escrituras, elas falam sobre o braço de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Deus não é como o homem, né? como nós somos, ele é espírito. Mas essas designações, elas são então figurativas para falar a respeito da onipotência de Deus. Geralmente vamos usar a Bíblia vai usar essas expressões, o braço de Deus, a mão de Deus. Então, são figuras para falar do seu poder. Quando fala da sua onipresença, por exemplo, é falar dos olhos e os ouvidos do Senhor. Isso na teologia chamamos de antropomorfismo. Quer dizer que estamos falando de Deus usando termos que são usados para o homem. Então, o braço do homem indica a sua força. Então, a Bíblia vai falar do braço de Deus. Mas não significa que Deus seja como nós, né? Tenha um corpo como nós temos. Ele é um ser espiritual, ainda que ele nas Escrituras muitas vezes se revele de uma determinada forma, mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nunca ninguém viu a Deus como ele é. Então, são figuras aqui, é antropomorfismo, e o catecismo usa então esse mesmo recurso para falar que Deus está completamente envolvido na sua obra da providência. Agora, uma outra questão é qual a extensão da providência de Deus. A providência de Deus, através da qual ele preserva, governa o mundo inteiro, ela se estende a todas as criaturas. Ou seja, ela se estende a tudo que Deus criou, tudo que é encontrado no céu, tudo que é encontrado na terra e tudo que é encontrado até no inferno. Então, por exemplo, o Salmo 139 vai nos falar sobre isso. O Salmo 139, versículos 8 a 10. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Note que trata-se não só da onipresença de Deus, né? Tu estás lá, seja no mais profundo abismo ou no céu, mas também trata-se da providência de Deus, porque diz: ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Então, Deus está agindo, né? Então, o alcance da sua mão, o alcance do seu poder, agindo em sua providência, é o alcance de tudo aquilo que ele criou. Em todas as coisas, todos os seres, ele tem
estão alcançados aí pela sua providência. Então ela abrange desde o maior até o menor, ela abrange o bem e também abrange o mal que cai sobre todas as criaturas. O mal, então, também está na providência de Deus. Isso deve ser colocado aqui. Eu não coloquei aí no slide, mas, por exemplo, nós podemos olhar para Amós, capítulo 3, versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Então essa é uma pergunta feita por Amós, e aqui no contexto ela requer uma resposta positiva, né? Assim, o Senhor vai estar envolvido, ou negativa, porque é uma pergunta, né? Sucederá alguma coisa, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Não, porque todo mal que suceder à cidade, o Senhor está envolvido. Então esse é o sentido aqui. Então ele não só sabe, mas esse mal vem da sua providência. O mal aqui não é um mal moral, não é Deus fazendo alguém pecar, por exemplo. O mal aqui são as desgraças, as misérias, os desastres, as doenças e qualquer mal nesse sentido, que não seja um mal moral, esse mal vem do Senhor. Então, se, por exemplo, a cidade fosse atacada por inimigos, Deus está envolvido nisso ou não? Isso faz parte da providência de Deus ou não? O profeta Amós está dizendo, sim, isso faz parte da providência de Deus. Uma outra passagem, Isaías 45, versículo 7, onde lemos, o Senhor nos diz, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então aqui, mais uma vez, não é o mal moral, mas é isso. Se uma cidade consegue paz, né, vamos dizer, um reino consegue paz com outro reino, isso vem da providência de Deus. Se esses reinos entram em confronto, isso também está dentro da providência de Deus. Como veremos, os homens têm responsabilidade nisso, pelas suas decisões, etc. Mas, de fato, a guerra só acontecerá se ela estiver dentro dos decretos eternos de Deus, que por algum motivo está permitindo que as intenções dos homens conduzam, né, naquela direção. Então, operam aí a ação humana, os pecados humanos, mas também a vontade de Deus em permitir que tudo aquilo aconteça de determinado modo, porque Ele quer que aquilo aconteça por alguma razão, que na maioria dos casos nos escapa à compreensão, mas estão dentro da sua sabedoria, dentro da sua vontade soberana. Bom, dito isso, é preciso fazer alguma distinção. Então, vamos distinguir aqui algumas coisas. A primeira delas é que nós precisamos distinguir a. Barulho aqui, deixa eu fechar aqui um aplicativo. Precisamos distinguir a providência geral de Deus. Essa providência geral de Deus, então, vamos dizer assim, a providência é uma só, né, mas distinguindo os modos como Deus age dentro dessa providência. Primeiro tem a providência de Deus que chamamos de geral, que ela se estende à criação externa. No catecismo, menciona-se aí ervas e grama. Isso quer dizer que os céus, as nuvens, o vento, o mar, as estações, as montanhas, as nascentes, a grama, a sementeira, o vinho, o pão, o sol, a lua, o dia, a noite, tudo isso dessa criação externa está sob a providência de Deus. Vamos olhar o Salmo 104 e o versículo 29 e 30. Diz assim: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó.
Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Então aqui está mostrando como todas as coisas, os animais, tudo depende. Se Deus recolhe, se ele oculta o seu rosto, quer dizer, se ele não concede ali a sua bênção, os animais se perturbarão, os homens se perturbarão. Se ele tira a respiração deles, eles morrem. Não há vida sem que Deus esteja mantendo. Então, se Deus retira, o seu sustento acabou, volta ao seu pó. A outra passagem que nós podemos mencionar é Jeremias 5:24. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. Isso quer dizer que quando vem chuva, isso está na providência de Deus. Quando a chuva atrasa, isso está na providência de Deus. Quando não há chuva, isso também está na providência de Deus. Deus está governando sobre todas as partes do planeta Terra, nesse aspecto aí, né, particular da chuva, né? E de modo que ele fará chover quando e quanto ele, assim, na sua providência muito sábia e poderosa, decidir que deve acontecer ali. Então, se há seca no lugar, isso faz parte da providência de Deus para aquele lugar. Isso deve ser entendido. Então, o que é importante observar é que a Bíblia ensina isso, mas os homens, às vezes, eles não querem aceitar isso. Então, por exemplo, quando acontece um enchente, aí, claro, a enchente pode acontecer porque as pessoas jogaram muito lixo, prejudicaram o rio, construíram a cidade ali de uma forma errada, né, às margens do rio, coisas assim. Os homens são responsáveis. Mas se a enchente acontecer, isso faz parte da providência de Deus. Então, por exemplo, quando essa enchente acontece, as pessoas perdem suas casas, pessoas morrem, há um grande prejuízo. Muitas vezes há cristãos que eles, querendo assim salvar, vamos dizer, a barra, né, usando a linguagem humana de Deus, dizer, não, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não está, isso não tem nada a ver com Deus. Eles estão diminuindo a glória do Senhor Deus, como se ele não tivesse controle, não estivesse governando. Então, ou eles terão que dizer que isso acontece assim, sem Deus agir, então pelas forças da natureza, então o mundo estaria aí sendo governado por si mesmo, né? Como um relógio. Ou eles terão que colocar a culpa no diabo. Diz, não, o diabo que fez isso, mas Deus não tem nada a ver com isso. Ora, mesmo quando o diabo está agindo, ele só pode agir, veja a história de Jó, ele só pode agir se o Senhor Deus assim permitir. Não tem como ele agir fora da vontade do Senhor. Cada coisa que o diabo fez contra Jó foi porque Deus assim o permitiu. Então Deus limitou a ação, por exemplo, não permitiu que o diabo tirasse a vida de Jó, mas permitiu, em primeiro lugar, que ele tirasse todos os bens de Jó e depois tirasse a própria saúde de Jó. Mas isso fazia parte da providência de Deus para Jó. Deus limitou as ações do diabo, mas, então, por um lado dizemos aquelas obras foram do diabo contra Jó, mas Deus está agindo em sua providência, controlando tudo e tudo acontecendo conforme a sua vontade. Então, nada escapa à vontade do nosso Deus. Então, se há chuva e seca, isso vem do Senhor. E se há abundância e escassez, isso também. Então, Oséias, capítulo 2, versículo 21 e 22. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor. Obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e estes a Jezreel. Então, aqui fica muito claro a ação do Senhor sobre os céus, a terra, o trigo, o vinho. Deus controlando escassez e fartura. Então, tudo vem da mão do Senhor. É importante observar isso, porque se nós estamos passando um momento de escassez na nossa vida, devemos entender que isso vem do Senhor. E se há fartura, também devemos entender que isso vem do Senhor. Então, todas essas coisas não são obra do acaso, não estão desligadas de Deus. Né? Então, por exemplo,
mais uma vez, os evangélicos vão ter a seguinte ideia: se há escassez, eles vão dizer isso vem do diabo, e se há fartura, isso vem de Deus. Então eles acham que Deus está só agindo para conceder coisas boas, que ele nunca vai agir de uma maneira a trazer disciplina, correção, instrução por meio do sofrimento. Aí estão tendo uma visão completamente errada a respeito do Senhor Deus. Trazem ideias que são ideias mundanas, aplicam essas ideias aí à Escritura, tiram textos fora do contexto para tentar provar isso, mas quem lê a Bíblia como um todo verá que isso não se encaixa, porque em outras passagens da Bíblia está lá claramente Deus agindo agindo não só para dar a fartura, mas também retirando. Então basta olhar aí as diversas passagens, por exemplo, no Antigo Testamento, sobre como Deus estava procedendo com o seu povo Israel. Essa providência geral de Deus é o primeiro aspecto, e o segundo aspecto é a providência especial de Deus. A providência especial de Deus, ela se estende aos homens, e ela diz respeito a uma série de coisas. Que coisas? Ela diz respeito, por exemplo, o catecismo menciona comida e bebida. Então, se nós temos comida e bebida, isso é proveniente aí da vontade de Deus. Por exemplo, o Salmo 104, versículo 15 diz que Deus dá o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Isso vem da providência de Deus, é o Senhor. É verdade, o homem trabalha para conseguir essas coisas, o homem planta a vinha, o homem planta a oliveira, o homem planta o trigo para fazer o pão e ter o alimento. Então ele tem o vinho, ele tem o azeite, ele tem o alimento, ele trabalhou para isso, mas isso tudo vem da mão do Senhor. E aliás, o Salmo 104 vai mostrar que o próprio trabalho do homem, né, o fato do homem sair para o seu trabalho, versículo 23 do Salmo 104, sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Versículo 23 que foi. Agora o 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedorias fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então, o trabalho do homem, o fato do homem sair de manhã para trabalhar, é chamado no Salmo 104, no versículo 24, de uma parte das variadas obras de Deus, as obras da sua providência. Então, se alguém tem saúde, tem emprego, pode dirigir-se ao trabalho, isso é parte da providência de Deus. Deus está trabalhando e providenciando tudo o que é necessário para que isso aconteça. Tá? Então, é o trabalho também do Senhor Deus. E o catecismo também menciona saúde e doença. Nós podemos olhar aí, por exemplo, o texto de Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que te enviei sobre das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, aqui fica claro, né? Ele tinha enviado aquelas enfermidades contra os egípcios, né? As úlceras e outras doenças. Isso foi a providência dele contra os egípcios. E eles, bom, se vocês estiverem atentos em cumprir o que eu ordeno, vocês não vão sofrer aquele tipo de providência, né, que vem contra vocês. Então aqui é a promessa: se vocês forem fiéis, isso aqui não vai acontecer com vocês. Aquelas pragas lá do Egito, ele falando com o seu povo. Porém, o povo nunca estava realmente cumprindo os mandamentos do Senhor. Aliás, ninguém consegue cumpri-los perfeitamente. Então, aqui é preciso, mais uma vez, então, reconhecer que o Senhor Deus, ele está controlando, né, todas as coisas. Tem um texto também que eu não coloquei no slide,
Mas você pode anotar aí, Êxodo capítulo 4, versículo 11. Quando o Senhor Deus está falando com o Moisés. E veja o que diz aí. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então, isso é simplesmente bem contrário ao que as pessoas vão dizer, os evangélicos dos nossos dias. Porque se, por exemplo, uma pessoa está com uma doença, eles vão dizer, olha, isso é coisa do diabo. Deus não tem nada a ver com isso. Deus só quer que nós tenhamos saúde. E aqui o Senhor Deus diz a Moisés, olha, quem foi que fez o surdo? Quem foi que fez o mudo? Quer dizer, quando a pessoa nasce surda, isso é obra de quem? Quando ela nasce muda, isso é obra de quem? Quando ela vê, isso é obra de quem? Quando ela nasce cega, isso é obra de quem? Ou quando a pessoa fica cega posteriormente, isso é obra de quem? Não sou eu o Senhor? Então o Senhor está dizendo, bom, sou eu que faço, né? A resposta é sim, é o Senhor que faz tudo isso aí. Então, nós devemos entender o ensino bíblico, entender que todas essas coisas vêm da providência de Deus. E é claro, entender isso traz uma mudança significativa para o modo como nós vamos encarar a nossa vida, tá bom? Então, comida e bebida, saúde e doença, e todos os tipos de calamidades estão nas mãos de Deus. Inclusive calamidades nacionais, quando elas ocorrem, elas estão também nas mãos do Senhor. Por exemplo, Jeremias, capítulo 14, versículo 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então, o Senhor dizendo, quando há uma peste, isso vem dele. Então, nesse momento, nós não sabemos a razão, porque no mundo inteiro houve esse problema da pandemia. Mas uma coisa que nós, como cristãos, à luz da Bíblia, podemos afirmar, ainda que não saibamos a razão, eu não ouso dizer porque eu não sou Deus, só Deus sabe, mas que vem do Senhor, indubitavelmente. Faz parte da providência dele. Então isso significa que nós deveríamos estar nos perguntando em oração para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós entendamos se Ele quer nos revelar, nos ensinar isso, para que nós percebamos que motivo é. Será que Ele nos quer levar ao arrependimento? O que Ele deseja de nós como igreja nesse sentido, né? Que Ele nos envia algo de um alcance mundial, trazendo mortes e todas essas coisas. A pergunta precisa ser feita em oração, e é muito triste observar que a igreja não tem reagido dessa forma. Nós simplesmente dizemos, meio que assim, não sabemos a razão, então, mas não queremos inquirir a Deus em oração e nos humilhar. Não estamos fazendo isso. Estamos lidando com a pandemia de uma forma racional, né? Assim, racionalizando, melhor dizendo. Bom, isso tinha que vir, tinha que acontecer, um problema, quase como se fosse uma coisa vinda assim por acaso, das forças da natureza, né? De algum problema e tal. Não, Deus está envolvido nisso aí, isso faz parte da providência dele para a história da humanidade nesse momento, nesse século, atingindo todas essas nações e trazendo todas essas mortes. Então, é algo que nós devemos levar em consideração quando estamos pensando a esse respeito, que a pandemia faz parte da providência de Deus. Riqueza e pobreza também vêm da mão do Senhor. O texto de Provérbios 22 diz assim: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Mais uma vez, da onde vem a riqueza? Vem do Senhor. Da onde vem a pobreza? Também vem do Senhor. O Senhor reparte a cada um
conforme a sua soberana vontade. Então, lógico, somos responsáveis, deve trabalhar, deve se esforçar, mas às vezes uma pessoa trabalha bastante e ela não progride tanto na sua vida financeira. E o outro talvez trabalhou tanto, talvez até menos, e progrediu ainda de uma maneira justa. E o outro foi de uma maneira injusta e progrediu. Tudo isso está dentro do controle da soberana vontade do Senhor. Ele faz parte da providência dele sobre as nossas vidas. Por exemplo, se você pudesse ficar rico e isso fosse fazer com que você se perdesse, você abandonasse o Senhor, você desprezasse as coisas eternas e perdesse seu coração nos prazeres desse mundo, você desejaria isso? Eu acho que não. Se você é um cristão sincero, você dirá não. Se fosse para receber isso aí, para acontecer isso, eu não quero ficar rico. Pois bem, Deus sabe o que cada um de nós, o que acontecerá com cada um de nós, se nós nos tornarmos, por exemplo, ricos, né? Então nós não devemos querer uma coisa que o próprio Deus não quer para nós, por uma razão muito simples. Porque ele é sábio. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem um amor perfeito por nós. E nós não sabemos o que é o melhor. Nós somos tolos nos nossos pensamentos, limitados no nosso conhecimento. Então, não há como de fato nós tentarmos discutir com a sabedoria de Deus. O cúmulo da tolice é querer discutir com a sabedoria de Deus que está guiando a nossa vida numa determinada direção. Se eu digo Deus é perfeitamente sábio e eu sou um tolo à luz da sabedoria dele, como é que eu vou querer ensinar a Deus como é que ele tem que fazer na minha vida? Eu que não sei nada, não sei nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, nós devemos ponderar sobre essas coisas e nos submeter à perfeita sabedoria de Deus. Deus, então, tem a sua providência, alcança comida e bebida, saúde, doença, riquezas e pobreza, e também os pensamentos, os artifícios do homem. Por exemplo, o livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 1, diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então Deus tem o poder de inclinar o coração dos governantes. Se ele assim quer, ele o faz. Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, nós fazemos planos, mas os planos só se efetivam se o Senhor Deus assim, na sua providência, o quiser. Daí mostra, então, a importância da oração, que a oração faz com que nós fiquemos mais afinados com a vontade de Deus para pedir e agir numa direção que seja da vontade do Senhor. Então, é necessário, né, estarmos orando e buscando a vontade do Senhor para todas as coisas na nossa vida. O Senhor controla não só os pensamentos e os propósitos dos homens, mas também o destino da raça humana como um todo. E aí você tem o texto de Daniel, capítulo 2, versículo 37 a 45, no qual Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, falando lá sobre um resumo ali da história humana, sobre vários reinos. O Daniel avisou, né, o que aconteceria, o Senhor tinha revelado através de sonho a Nabucodonosor, o governo dos reinos do mundo. E aí, naquela imagem, né, que é de uma estátua construída com diferentes materiais, tem lá, naquela imagem, o anúncio sobre o reino, né, o império assírio-babilônico, que era do Nabucodonosor e depois do Belsazar, o Medo-Persa, que envolvia o Dario, o Assuero, o Ciro, depois o Império Greco-Macedônio, com Alexandre o Grande, o Império Romano, com todos os seus imperadores. Quer dizer, tudo isso estava ali na visão que Daniel interpretou sobre a grande estátua que foi quebrada, rompida, né, por uma pedra, uma rocha que foi lançada contra ela. Então ali estava a história dos reinos, os grandes reinos que viriam logo após o Império Assírio. E o Senhor anunciou isso
de antemão, porque ele tem o controle de toda a história. Então, não é que ele previu, ele fez com que acontecesse exatamente desse modo como ele havia ordenado. Também a providência de Deus, falamos primeiro da providência geral de Deus, que se estende à criação externa, a providência especial de Deus, que se estende aos homens, e agora podemos falar da providência de Deus muito especial, que se estende ao reino e aos seus filhos. Então, a providência especial mencionada antes é a providência de Deus a todos os homens. E a providência agora que vamos falar é a providência de Deus especificamente para o seu povo, para o seu reino, para a sua igreja, para os membros desse reino, como Deus providencia para eles. Primeiro, isso tem a ver com a história do reino, né? Então, Deus, por exemplo, chamando Abraão, separando, criando uma nação a partir dos descendentes de Abraão, Deus levando o povo para o Egito através da história de José, Deus preservando o povo ali, Deus tirando o povo do Egito através de Moisés, Deus concedendo a eles a terra de Canaã, e depois Deus os protegendo, né, contra os egípcios, contra os babilônicos, contra os assírios, os persas, os gregos, os romanos. Tudo isso estava nas mãos do controle absoluto do Senhor Deus. E também está aí a promessa de expansão do Evangelho. O Evangelho alcançaria outras nações, como eu preguei ontem, né, em Sonfonias, capítulo 3, versículo 9 a 13. Então, chegaria e alcançar as outras nações. Então, tudo isso está dentro da providência de Deus. A forma como isso aconteceu, por exemplo, relatada no livro de Atos dos Apóstolos, cada detalhe, por exemplo, Deus fazendo com que Filipe encontrasse o eunuco, né, o etíope, e pregasse o evangelho a ele. Então, tudo isso, por exemplo, o homem podia estar lá sendo carregado ali pelos escravos no seu carro, ele poderia estar à toa, comendo uvas, mas ele estava lendo o livro do profeta Isaías e estava justamente na parte que corresponde ao capítulo 53 de Isaías. Então, quem colocou esse desejo no coração daquele homem ler Isaías e ler essa parte? A providência de Deus. Então, o Senhor age na história do seu povo, na história da igreja, e faz o seu reino avançar. Mas ele também age, essa providência especial, muito especial, ele age na orientação pessoal dos seus filhos, né? Então ele orienta também os seus filhos de uma maneira especial. Podemos mencionar aqui o texto de Lucas 21:18, que fala sobre os que pertencem ao reino, dizendo: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Quer dizer que o Senhor vai cuidar inteiramente daqueles que lhe pertencem, e nada vai acontecer se não for a vontade de Deus para as suas vidas. Agora é importante aqui destacar que a doutrina da providência de Deus, ela não exclui a oração, nem torna a oração supérflua. Ela, pelo contrário, ela incentiva a oração. E o Senhor Jesus Cristo deixa claro isso. Então, por um lado, o Senhor Jesus Cristo disse que nós, quando vamos orar, Deus já sabe de tudo aquilo que precisamos. Então, a oração não é para informar a Deus alguma coisa, como se ele não soubesse, nós vamos contar a ele. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir, a buscar, a bater, dizendo que quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abrirá. Então, o fato de Deus saber não exclui a necessidade de orarmos, porque a oração ela nos coloca aí em total dependência do Senhor, ela tem uma oportunidade de comunhão com o Senhor para estarmos vivendo à luz do seu rosto. Então, ao orarmos, nós estamos, no fundo, pedindo para fazer aquilo que Deus, em sua providência, determinou para nós. Estamos pedindo para que ele cumpra a sua vontade sobre a nossa vida. Então estamos também nisso pedindo para que nós mesmos nos submetamos a essa vontade, que é a vontade estabelecida dentro do seu plano, dentro da sua
providência. Então, Deus estende o seu cuidado sobre nós, e esse fato não deve excluir a orientação que devemos buscar dele em oração, tá bom? Um outro ponto ainda a ser destacado é a relação da providência de Deus com o mal e com o pecado. Então, a primeira coisa que precisamos dizer aqui, com todos os fiéis, e com os reformadores e os homens de Deus do passado e os fiéis do presente, é que Deus não é o autor do mal. Ele controla os ímpios, o propósito mal pertence ao homem, mas Deus dará permissão ao homem para que o homem execute aquele mal, se esse mal está dentro do propósito de Deus, que ele deseja usar para um bem maior. Então, no governo do mundo, a providência de Deus leva em conta o mal como um fator na sua ação. Ele usa esse mal sem, contudo, tornar os ímpios inocentes. Os ímpios são culpados pelos seus pecados. Então, por exemplo, Faraó, ele endureceu o seu coração, mas também a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Um exemplo que pode ser mencionado aqui, muito interessante, é o exemplo de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Quando Davi saiu de Jerusalém, porque Absalão tinha tomado o reino, e ele saiu fugindo, apareceu lá um homem chamado Simei. E o Simei começou a acusar Davi e a jogar pedras em Davi. Ele começa então a falar várias coisas contra Davi, quando Davi estava saindo. E aí os homens de Davi queriam, não, esse homem está amaldiçoando o rei, vão tirar a espada e vão matar esse homem. Mas então veja o que Davi diz. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem diria? Por que assim fizeste? Então o que Davi está reconhecendo aqui? Que o Simei só podia estar ali diante dele, lançando essas maldições, acusando-lo, jogando pedra, se isso fizesse parte da providência de Deus. Então, veja, não é que Deus chegou lá no coração de Simei e disse: vai lá e amaldiçoa Davi. Não. Deus não fez isso. Deus não incitou Simei ao mal. Isso vem do próprio Simei. O Simei é um pecador. O Simei vê uma oportunidade de se vingar, de acusar, de lançar maldições contra o rei. O rei está num momento de fraqueza. Então ele vai lá. Mas Davi sabia que o Simei não poderia fazer isso se isso não estivesse na providência de Deus. Quer dizer que Deus queria que Simei assim fizesse. Lembrando que isso fazia parte da disciplina do Senhor contra Davi por causa do pecado dele com Batseba, né? E aí, então, Davi diz: não, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria? Por que assim fizeste? Por que eu vou perguntar a Deus? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Não, se é a vontade do Senhor que isso aconteça, eu vou sofrer essa maldição, essa injúria, essa vergonha que esse homem está me fazendo passar. Colocando de outra forma, Davi entendeu que, apesar da responsabilidade de Simei, ele é um pecador que está amaldiçoando, mas o fato dele estar ali quer dizer que Deus quer que isso aconteça. Então, de certa forma, Simei é um mensageiro de Deus. Então, Deus está usando isso para corrigir Davi. E isso acontece em várias outras passagens das Escrituras, né? O fato de Judas estar entre os 12, a própria crucificação, em Atos diz que foi pelo intento, né? Veja lá Atos 4, 27 e 28, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Aí quem se juntou? Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Então essas pessoas, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e pessoas de Israel, que eram os líderes, né, os religiosos, se juntaram contra Jesus. Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram aquilo que Deus tinha determinado que aconteceria.
Eles fizeram isso porque eram pecadores. Deus não incitou ao mal, mas cada coisa que eles fizeram estava controlada, dirigida, governada e dentro dos planos de Deus. Não foi por acaso. Tá? Então, tudo estava acontecendo conforme a vontade do Senhor. Ele estava dirigindo ali cada coisa e, por exemplo, não permitiu que os ossos do Senhor Jesus Cristo fossem quebrados. Ou que os judeus tivessem matado Jesus de outro modo que não fosse no madeiro. Por exemplo, lançando pedras, como eles quiseram fazer algumas vezes, e não fizeram, foram impedidos. Quiseram jogar Jesus do alto, de um barranco, não fizeram. Jesus voltou e passou no meio deles e eles não fizeram. Então, porque isso não fazia parte da providência de Deus permitir que eles fizessem isso. Então, Deus os impediu. Tá? Então, Deus não é a causa do mal ou do pecado, e Deus nem sempre impede o pecado. Muitas vezes simplesmente está deixando que o pecado do homem siga o seu curso. Mas ele controla o pecado, ele limita o pecado. Então Deus não permite que os homens avancem além daquilo. Por exemplo, a história de José, você há de lembrar que alguns dos irmãos de José queriam matá-lo, mas Deus não deixou. Fazia parte da providência de Deus deixar que eles fizessem o mal contra José, como se vê lá no capítulo 50, versículos 19 e 20, né? José diz claramente lá o seguinte: respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Que essa era a intenção do Senhor, se vê pelos sonhos que José teve antes de ser vendido para o Egito. Os irmãos queriam matá-lo, mas Deus usou lá um dos irmãos, né, para que não deixasse, não matasse. Vamos vendê-lo. E aí ele foi vendido, porque isso fazia parte da providência de Deus. Deus limitou o mal dos irmãos de José, mas mesmo assim permitiu que eles fizessem algum mal, e de modo que José parasse lá no Egito. E Deus limitou, por exemplo, o mal da mentira da esposa de Potifar. Se você pensar bem, Potifar podia ter cortado a cabeça de José. Ele era uma autoridade, ele era o capitão do exército do faraó. Mas ele não fez, ele mandou para a prisão, porque estava limitado. Tem que as opções que Deus não permite não vão acontecer. Então, Deus controlou toda a situação na vida de José, fazendo José sofrer. José sofreu, sendo vendido, indo para a prisão, depois pensando que ia sair, mas o copeiro do rei acaba se esquecendo dele, mas tudo isso fazia parte da providência de Deus. Deus estava agindo através daquela história triste que José viveu por muitos anos como prisioneiro, tanto como escravo, depois como prisioneiro. Então, Deus estava na sua providência, agindo poderosa e soberanamente. Também nós não devemos tropeçar na providência de Deus pelo fato de que os ímpios, às vezes, aparentemente são prósperos, enquanto os justos estão passando dificuldades e perigos. Então, deve-se entender aqui o que é o bem maior. O bem maior não são as riquezas, a saúde e essas coisas. Isso não é o bem maior. O bem maior é o próprio Deus. Então, quando Deus permite que nós soframos algum mal aparente nesse mundo, esse problema é para nos conduzir a um bem maior, ao próprio Deus. Para amá-lo, para servi-lo, para confiar nele e para viver de um modo agradável a ele. E os ímpios estão ali, muitas vezes, desfrutando de um bem terreno, mas, no final das contas, eles não vão experimentar o bem maior. E se tem alguém que é justo e fiel e está experimentando riquezas, isso também faz parte da providência de Deus, que reparte a cada um conforme a sua vontade. O ímpio que enriquece, essa riqueza só serve ainda para uma maior condenação dele, porque ele se envolve ainda em mais outros pecados e então ainda mais sofrerá por aquilo que lhe parece ser a melhor coisa naquele momento, mas um dia ele vai ver como uma coisa muito ruim. Você pode ler o Salmo 73 e também Malaquias, capítulo 3, versículos 14 e depois capítulo 4, versículo 2. Aqui, então, deve-se perceber
como diz o catecismo, né? Sim, todas as coisas não vêm por acaso, mas por sua mão paternal. Então deve-se frisar isso. As coisas não vêm por acaso. Elas vêm pela mão paternal de Deus para nós. Então, nós não devemos falar em termos de uma lei da necessidade, uma lei, falar sobre o acaso, sobre a sorte, sobre o destino, sobre acidente. Se nós vamos usar isso, deveríamos usar entre aspas, né? Porque não é realmente um acidente, né? Ah, aconteceu por acaso. Olha, acidentalmente eu perdi a chave. Não é um acidente, isso faz parte da providência de Deus. Da sua perspectiva pode parecer, né, que foi acidental, mas não é. Vamos dizer, acidentalmente fulano esqueceu de verificar um item do carro e aconteceu um acidente, ele se machucou. Da perspectiva humana, ele é responsável por verificar, etc. Mas não é um mero acidente, ali está a providência de Deus. Então não existe acaso. Ah, eu por acaso encontrei com fulano. Não. Isso faz parte da providência de Deus. E entender isso deve ter efeitos práticos. Então, um problema que eu tenho percebido cada vez maior, olhando para a minha própria vida, é que muitas vezes nós temos essa instrução que eu estou oferecendo a vocês aqui sobre as preciosas doutrinas bíblicas e nós não aplicamos isso à nossa vida de uma maneira prática, concreta, real. Então, por exemplo, se eu entendo que não existe acaso e eu encontro com alguém na rua, alguém que eu conheço e que parece que foi um encontro casual, eu deveria me perguntar: por que Deus me fez encontrar com essa pessoa? Não é por acaso. Eu já sei, pelo que a Bíblia ensina, que é parte da providência de Deus. Se é parte da providência de Deus, por quê? Então, talvez uma boa pergunta seria: olha, eu vou fazer uma pergunta a você. Você vai dizer para aquela pessoa. E eu queria que você respondesse com toda a sinceridade. Não é uma pergunta de praxe, uma pergunta só pelo hábito, né? Como as pessoas perguntam: e aí, como você tá? Aí a pessoa responde: tudo bem. Porque é só aparência, né? A gente fala essas coisas. O brasileiro, inclusive, mente muito, né? Diz assim: olha, depois a gente se vê. Não vai ver nunca mais. Depois eu te procuro, não procura nunca mais. Só aparência. Mas se você chega, encontra a pessoa, você pode dizer: olha, rapaz, por que Deus fez com que eu encontrasse essa pessoa? Será que ela precisa de mim? Será que eu preciso dela? Não há encontros casuais. Há encontros providenciais. Então a sua pergunta pode ser: olha, eu vou fazer uma pergunta a você. Não é uma pergunta de educação, de boas maneiras. Não, é uma pergunta sincera para o qual eu quero uma resposta. Uma resposta sincera. Pronto, aí você já meio que deixou claro o que você quer saber, né? Assim, que é uma resposta sincera. Aí a pessoa até fica curiosa. O que é? Eu queria saber como realmente você está. E talvez agora a pessoa que diria tá tudo bem, depois de você dizer essas coisas, talvez te diga mais alguma coisa. E aí, talvez você tenha oportunidade dada por Deus para servir essa pessoa. Parece-me que Deus coloca esses encontros providenciais, mas nós não glorificamos a Deus porque vemos como encontros casuais, não vemos a providência aí, e aí não agimos de uma maneira correta. Agimos como ignorantes, né? Assim, passa. Devemos entender também que quando a gente conhece uma pessoa nova, fulano, apresentou, também não é casual, é providencial. A mesma pergunta deve ser feita. E talvez a princípio você não possa dizer a ela como você realmente está, porque não tem tanta proximidade, né? A pessoa não vai se abrir. Mas no mínimo você pode pensar: bom, eu devo começar por onde é possível. Eu conheci essa pessoa hoje. Então hoje eu vou orar por ela. E você começa a orar.
Talvez você encontrou uma pessoa que você percebeu certos defeitos, né? Olha, esse aqui é fulano. Aí você começa a conversar e vê ali, talvez, uma pessoa inconstante, uma pessoa orgulhosa, qualquer outra coisa. Isso é um encontro providencial. Se você percebeu isso, ore por essa pessoa. Se é um orgulhoso, peça para que Deus dê mais humildade a essa pessoa. São encontros providenciais. Tá? Então pense sobre isso, como Deus age de maneiras tão maravilhosas. São como se fosse uma história, um romance, né? Nesse sentido de uma narrativa. Né? Deus está construindo histórias e nós não vemos a beleza disso, não agimos de maneira apropriada dentro dessa providência do Senhor. Então não existe destino, não existe sorte, não existe acaso, não existe acidente, tudo é a providência do Senhor. Nós devemos ver tudo como vindo da mão paternal de Deus para nós. Eu preciso ir para a próxima pergunta, então vou olhar aqui se tem alguma dúvida. Ah, o slide está cortado. Agora que eu fui ver a sua colocação. É, realmente, não sei por quê, né? Então, eu não sei por que está cortado. Espera aí que eu vou ajeitar. Poxa, que pena, né? Eu não vi isso. Eita, espera aí, gente. Poxa, eu sempre faço os testes antes para ver como fica, né? Pronto, obrigado, Carla. Bom, ficou a maior parte da aula com slide cortado, eu lamento. Isso é a consequência do ao vivo. Se eu não vi, então lamentável. Eu tenho que voltar aqui mais vezes para ver se vocês estão me corrigindo em alguma coisa. Mas obrigado aí pela correção. Bom, não tem nenhuma pergunta, vamos então para a pergunta número 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Resposta: podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que sem a sua vontade elas não podem nem mesmo se mover. Então aqui o Catecismo agora, pergunta 28, está tratando sobre o benefício de sabermos não só que Deus criou tudo, mas que Ele, pela sua providência, governa e sustenta todas as coisas. Essa vantagem, esse benefício sobre o qual o Catecismo nos fala, ele resulta do conhecimento que nós obtemos através do estudo da criação e da providência. Você estuda sobre a criação, você estuda sobre a providência, obtém um certo conhecimento sobre as obras de Deus. Você fortalece sua fé naquilo que a Escritura ensina, e aí você ganha confiança em Deus como seu Pai, como Criador, como Todo-Poderoso, como provedor de todas as coisas. O catecismo basicamente vai nos colocar aqui 3 pontos. Né? Primeiro, a paciência. Segundo, gratidão. E o terceiro tem a ver em relação confiança em relação ao futuro. Então vamos ver essas 3 coisas. O primeiro benefício é a paciência na adversidade. Então, o conhecimento de que em cada adversidade, isso vem de que em cada adversidade a mão de Deus tem uma influência direcionadora, deve ser um benefício para nós. E nós devemos aprender com isso a paciência. O exemplo máximo disso aí é Jó.
Veja que quando falamos de Jó, logo fica marcado essa palavra, paciência de Jó. Talvez quando você lê o livro de Jó, não parecerá tão paciente assim. Mas o fato é que a paciência aqui implica em que ele não se desesperou, ele sabia que aquilo que aconteceu veio da mão do Senhor. Então ele estava com dificuldade de entender por que o Senhor estava fazendo aquilo. Ele estava com uma pergunta provavelmente errada, por isso ele não estava obtendo a resposta. E as acusações dos amigos, etc. Mas o fato é que Jó entendeu, e veja, o texto deixa claro, quem foi o agente do mal? Foi o diabo. Mas Jó não lida com o diabo, ele lida com Deus, porque se o diabo fez é porque o Senhor Deus permitiu. Ele não ficou com raiva dos bandidos que roubaram, do diabo, ele está lidando com Deus. Tudo na nossa vida nós estamos lidando com Deus. Se você está na rua e um ladrão vem e rouba seu celular, você tem que saber, bom, isso faz parte da providência de Deus. Talvez você esteja fazendo do seu celular um ídolo e Deus está tirando o ídolo da sua mão. Então, cuidado com o que você fala, com o que você pensa. Deve reconhecer como algo vindo da providência de Deus. Cada coisa. Então, primeiro benefício é que se você sabe o que é providência e como ela age, é esse. De na adversidade você ser paciente. Você se mantém perseverante ali na sua fé no Senhor. Então, o texto, podemos mencionar aqui, Hebreus não, é Tiago, eu quero dizer. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então veja o resultado final. No versículo 4. O resultado final é esse. Que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. O que vem antes disso? Perseverança. O que vem antes disso? A confirmação da fé. O que vem antes disso? A aprovação. E aí, por isso ele diz, fiquem alegres quando vocês forem provados. Porque vocês, passando pela aprovação, terão sua fé confirmada. A fé confirmada produz perseverança. A perseverança, quando tem sua ação completa, deixará vocês perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então ela promove um crescimento. Há um benefício. Você cresce em direção ao Senhor. Então, se você entende isso, você será paciente na adversidade. Você não está lidando com os homens. E isso, meus irmãos, trazer esse conhecimento para a vida prática é importantíssimo. Vamos dizer que você tenha que fazer uma viagem às 16 horas, lá no aeroporto, 16 horas. E você dependia de alguém que ia trazer uma coisa para você que você levaria na viagem, que era muito importante. Aí a pessoa atrasou chegar na sua casa com aquilo. Você deveria sair de casa 1h da tarde e a pessoa chegou na sua casa 2h30. Você fala, rapaz, 1h30 atrasado, você fica irritado. Aí a pessoa te dá a encomenda para você levar. Aí você fala assim, bom, eu tenho 1h30 para chegar no aeroporto. Aí você diz, bom, vai dar, vai chegar em cima da hora, mas vai dar. Aí quando você vai, tem uma batida de um carro no caminho. E você fica preso e não consegue passar. A batida aconteceu um pouquinho antes de você passar. Você fica preso ali. A batida está a 1 quilômetro de onde você está. Você não sabe o que é, fica na esperança que o trânsito vai desafogar. Você perde o avião. Por que você perdeu o avião? Por seu amigo atrasou a encomenda? Porque aconteceu a batida? Talvez você fique com raiva dos homens, das pessoas que estavam envolvidas. Mas você deve saber que por trás de tudo isso, apesar da responsabilidade das pessoas, mas está a mão
direcionadora, provedora e a mão paternal, se você é um filho de Deus, a mão paternal de Deus. Então isso deve fazer você ter uma atitude completamente diferente do ímpio. O ímpio se desesperará, perdeu o avião. Você vai dizer, Deus não queria que eu fizesse essa viagem. Então, age de uma maneira diferente. Você não se desespera, sabe que sua vida está nas mãos de alguém que dirige bem sua vida. Você não ora, faça-se a tua vontade, ele está fazendo. Você não vai viajar nesse avião. Então, entenda isso, que a adversidade nos ajuda a obter paciência. E paciência é o comportamento adequado na adversidade, em vista do conhecimento da providência. Se você conhece a providência de Deus, quando vem a adversidade, esse é o comportamento adequado. Paciência. E o que é essa paciência? É uma humilde submissão à vontade de Deus. Quer dizer, você se coloca ali diante do Senhor em completa submissão à vontade dele. Se você perdeu alguma coisa, você vai lembrar, olha, 1 Timóteo 6,7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Deus deu, Deus tomou. Então você está ciente da vontade do Senhor para a sua vida, você agirá de uma maneira humilde, submetendo-se à vontade dele. Às vezes, você vai ter uma luta nesse particular. Às vezes você vai sentir uma grande tristeza, mas você tem que conduzir o seu coração a essa obediência. Uma experiência que eu sempre conto para as pessoas mais próximas é que eu tenho 4 filhos homens e desde o segundo filho eu esperava que fosse uma filha. Eu queria ter uma filha, era um desejo, um sonho. E aí veio outro menino, veio o terceiro, veio outro menino, veio o quarto, veio outro menino. E aí depois de um tempo a esposa ficou grávida novamente. Acho que no ano de 2017. 2016, na verdade, acho. Talvez até. Acho que foi antes. Estou confundindo, acho que foi em 2014 por aí. Ficou grávida. E ela fez uma viagem para o Rio de Janeiro. E um dia antes dela voltar dessa viagem no Rio de Janeiro, ela ligou e disse: olha, estou tendo sangramento, vou no hospital. Vou com dores e foi. E ela perdeu o bebezinho que tinha. E o bebezinho era uma menina. Então aquilo me causou uma dor terrível, né? A esposa longe, tive que esperar um tempo para ela voltar, se recuperar. Eu não estava lá para estar com ela, para ajudá-la. Então tudo tornou-se mais difícil e perder a filha. E eu tive essa sensação mesmo. Eu sabia, Deus tirou. Não era outra coisa. Porque se Deus quisesse, vingaria completamente a gestação, né? Iria até o seu final. Mas Deus não quis. Deus me mostrou. Deus disse: olha aqui, é uma menina, mas você não a colocará nos seus braços. Então isso foi uma coisa que doeu bastante. Foi uma pancada que eu tomei. E uma coisa que por muito tempo trazia tristeza. Porque o que aconteceu? Na mesma época, várias irmãs na igreja estavam grávidas. Todas elas ali iam mais ou menos um mês e meio de diferença de uma para outra. E todas as outras tiveram filhas. E eu batizei essas meninas. E cada vez que eu tinha que batizar um, eu lembrava: mas minha filha não será batizada. As meninas foram crescendo. Eu colocava as meninas no colo e dizia: eu coloco a filha dos outros no colo, mas não coloco a minha própria. E a sensação era a sensação de ter sido roubado. Uma sensação pecaminosa, né? E todas as vezes eu tinha que lutar e dizer: Elianai, Deus é... Vinham os pensamentos, né? Poxa, você era para ter sua filha. Por que você não tem? Deus impediu. E então eu tinha que me humilhar e dizer: não, o Senhor sabe o que é melhor para mim e para minha filha. E me consolava em saber que ela estava com o Senhor e as promessas da palavra de Deus. Mas eu tive que lutar assim. Eu acho que eu lutei com isso quase 1 ano e meio, 2 anos. Toda vez que via as crianças, sentia aquela dor. Esquecia, daqui a pouco vinha uma menina dessas e eu lembrava. Mas o Senhor me curou. Em determinado momento, de tanto eu lutar, porque o pensamento vinha, mas eu não aceitava. Eu lutava, eu dizia: não,
Não continuarei pensando dessa forma. Deus é sábio, Deus é bom. Eu reafirmei seguidas vezes a verdade que eu prego. E Deus foi misericordioso e hoje eu não tenho. Não vou dizer que não tenho, mas raramente acontece de eu ficar vendo uma menina e lembrar disso, né? Assim, eu estou satisfeito com a vontade do Senhor a esse respeito. Eu acho que ele revelou sua bondade e sabedoria através disso, ainda que eu não entenda, mas ele fez o que era melhor para mim e para minha filha. Então, é preciso curvar-se diante, então, a providência exige, né, e nos ensina que devemos ser pacientes na adversidade. Essa, essa paciência envolve uma humilde submissão à vontade de Deus, uma calma submissão à vontade de Deus. Então, por exemplo, Paulo orou para que o espinho da carne lhe fosse tirado, e o Senhor diz: a minha graça te basta. Não tirou o espinho continuou lá. Então, tem que aceitar a vontade de Deus de maneira calma, serena, submetendo-se completamente. Então, na vida terrena, a vida aqui na Terra, para cada um de nós, os filhos de Deus, essa vida é uma escola de sofrimento. E existem maneiras diferentes pelas quais nós podemos responder a esse sofrimento, né? Um vai dizer assim: é, a mão direita do Altíssimo pode mudar tudo. Então, ele crê que Deus pode mudar. O outro vai dizer: eu vou sofrer com prazer, porque eu considero que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com os sofrimentos do tempo futuro, as glórias do tempo futuro. E o terceiro vai dizer: eu me alegro no sofrimento, porque esse sofrimento indica que eu sou um filho de Deus. Hebreus 12. Então há diferentes maneiras, mas todas elas têm que ser maneiras de submissão à vontade de Deus. Paciente na adversidade. O segundo benefício é grato na prosperidade. O conhecimento de que não podemos por nós mesmos garantir as coisas agradáveis da vida e qualquer coisa que a gente precise, mas que tudo vem da mão de Deus, faz com que nós sejamos gratos, porque sabemos que quando uma coisa nos vem, não fomos nós que conquistamos pela nossa força, sabedoria, não vamos nos gloriar nessas coisas, mas vamos ter uma gratidão, uma disposição adequada diante das bênçãos, da prosperidade, das coisas boas que o Senhor nos dá. Não vamos nos exaltar, mas vamos reconhecer o favor imerecido. Deus nos deu o que não merecíamos. E aí, em gratidão, vamos louvar a Deus e vamos servir a Deus. Mas vamos ver em tudo a mão de Deus. E aí eu posso contar uma outra história, né? Vinculada a isso. Quando minha esposa voltou, depois de um tempo, ela ficou grávida novamente. E aí, com muita alegria e tal. E aí passaram-se alguns meses e ela perdeu mais um bebê, ela perdeu. E foi de novo uma dor, né? Não sabíamos se foi menino ou menina, porque perdeu o mais novo. Mas, de novo, foi uma tristeza, uma angústia que nós passamos. Minha esposa ficou triste. E aí, uma jovem na época, não era casada ainda, chamada Daniele, e o noivo, né, o Natan, ela foi e fez brigadeiros. Ela fez lá os brigadeiros e escreveu uma mensagem de consolo para minha esposa. Eu fui dar aula de catequese, ela me entregou isso e eu levei para casa. Estávamos tristes e tal. E aí eu li aquela mensagem e vi ali o quê? O amor de Deus, o cuidado de Deus. Eu senti e criei que não eram os brigadeiros meramente da Daniele, mas que Deus havia tocado o coração de Daniele e de Natan para que nos desse aquele presente, aquela mensagem, aqueles brigadeiros. Eu não gosto de brigadeiros, mas eu comi aqueles brigadeiros, porque eu entendi que eram os brigadeiros da mão do meu Pai Celestial. Então, tudo que vem, se alguém cuida de você, se alguém ajuda você, isso vem do Senhor. Isso também ajuda para a gente não glorificar o homem, né? Se o pastor cuida de você, isso vem da mão do Senhor. Glorifique o Senhor. Dê graças a Ele. Agradeça ao Senhor. Então, a providência nos ensina a sermos gratos quando tudo vai bem, quando há prosperidade, quando as coisas boas estão acontecendo, reconhecendo que todas elas vêm do Pai Celestial. E por último,
a providência também nos ensina a ter confiança firme para o nosso futuro. O conhecimento de que o Deus eterno e imutável não só cuida de nós no presente, mas que a sua providência determinou tudo que ainda estamos para encontrar no futuro, também deve ter esse benefício. Que nós esperamos no futuro o quê? O que é que você espera do futuro? Eu não sei exatamente o que acontecerá, mas eu espero do futuro o bem, porque o meu futuro foi determinado por Deus. Eu sou salvo em Cristo pela sua graça, tudo que eu recebo é imerecido, mas eu tenho certeza que esse Deus que começou continuará. E que o que ele vai me dar é bom para mim, mesmo que seja amargo a princípio. Então eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso estar agindo como se o futuro fosse algo que eu controlasse, que está nas minhas mãos, que eu tenho que usar planos e estratégias humanas para garantir o meu futuro. Não. Eu vou fazer aquilo que Deus me dá a fazer como minha responsabilidade e vocação, mas o meu futuro está nas mãos do Senhor. Isso traz um descanso para a alma. Deus está cuidando de você. O nosso futuro está cheio de incertezas, de escuridão, você não sabe o que tem lá. Mas nós não devemos nos desesperar ou ser indiferentes, mas colocar a nossa confiança na providência de Deus. Uma confiança segura e uma esperança alegre. Eu espero alegremente pelo futuro. Eu espero confiantemente pelo futuro. Eu sei que o meu futuro está determinado pelo Senhor Deus. Venha o que vier, Deus está cuidando e Ele é sábio e bom para mim. Eu tenho que dizer isso a mim mesmo para que, quando o futuro se tornar-se presente, eu possa me submeter à vontade de Deus. A certeza dessa confiança envolve que, seja o que for que aconteça no futuro, nada nos separará do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Nada pode. Se você ficar doente, isso não separa você do amor de Deus. Se você morrer ou alguém próximo a você morrer, isso não separa você do amor de Deus. Então, Deus está cuidando de tudo. E a base para tal certeza, o catecismo nos diz, é que todas as criaturas estão em suas mãos. E sem sua vontade, elas não podem sequer se mover. Então, se vier o mal, o ladrão não pode apontar uma arma para mim, porque ele não pode nem se mover se essa não for a vontade de Deus. Então, todas as coisas estão nas mãos do nosso Pai Celestial. Podemos dizer que a fé no Deus provedor é o melhor seguro de vida. Então, não tem nada a ver com superstição, de um destino cego, do qual não se pode escapar, mas é pelo contrário. É uma confiança em Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus fiel, que é o Deus todo-poderoso, que nos dará tudo aquilo que é bom, segundo a sua providência. E isso é somente para os filhos de Deus. Os ímpios receberão, no final das contas, o juízo do Senhor, a sua eterna ira. Mas os filhos de Deus, mesmo que agora passem por sofrimentos, isso é parte da boa providência de Deus para a nossa vida. Encerro falando sobre Jó mais uma vez. No final de tudo, Jó falou: eu falei do que eu não entendia. Jó disse a respeito de si mesmo: eu sou um tolo, estava falando coisas das quais eu não entendo. E ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O conhecimento de Jó a respeito de Deus cresceu, e ele era um homem piedoso, mas cresceu após seu sofrimento. Então, Deus age e nos conduz ao crescimento também através do sofrimento. Tudo na nossa vida é, sem dúvida, nada por acaso, nada de destino, nada por sorte ou azar, nada por coincidência, mas tudo é por providência. E aí concluo dizendo: sendo assim, evite usar essas palavras. Ocaso, acaso, sorte, azar, não, destino, etc. Isso não honra a Deus. São palavras pagãs. Vêm do mundo pagão, dos falsos deuses. Use as palavras bíblicas. Deus proverá. Deus é o Deus da providência. Então, se encontrar alguém, não diga assim: por acaso eu encontrei João. Honre a Deus, diga: pela providência de Deus eu encontrei João.
e você verá. Não diga assim, por azar eu perdi o voo. Pela providência de Deus eu perdi o voo. Assim você proclama o evangelho, porque você está reconhecendo diante de outras pessoas que Deus governa a sua vida, e você lembra a si mesmo a realidade, que não é essa realidade do mundo pagão, né, com essas mentiras de sorte, azar, destino, acaso, etc., mas é a realidade da providência de Deus, que governa soberanamente sobre todas as coisas. Deixe-me ver aqui se tem alguma pergunta. A visão católica criacionista crê que Deus tem um estoque de almas que distribui no momento da relação sexual. Já o traducionismo me parece que a versão ortodoxa crê que Deus deu esse poder aos homens, mas no caso a vida só acontece por meio da providência de Deus. Quem abre a madre e cerra a madre é Deus. Nesse caso, vítimas de abusos que engravidam são da vontade de Deus? Respondendo essa pergunta, sim. Então, o mal é a responsabilidade do estuprador, de quem quer que seja, né? Da pessoa que fez o mal. Mas Deus permitiu que acontecesse, por alguma razão. Então faz parte da providência de Deus, faz parte da sua vontade. Nada, nem um pássaro morre e nenhuma criança nasce ou é concebida se essa não for a vontade de Deus. Outra pergunta, essa questão da vontade de Deus decretiva e vontade permitiva, seria correto essa divisão? Essa divisão existe também dentro da teologia reformada, porque acaba depois tendo várias posições, né? Aqueles que vão dizer, não tem decretiva, permissiva, mas o fato é... Eu não gosto muito de disputas, né, dessas palavras, etc. Mas sim, eu acho que Deus... há aqueles elementos que ele permite, por exemplo, isso tem a ver com os pecados. Ele decretou permitir o pecado dos irmãos de José. Ele poderia ter impedido completamente isso, mas ele decretou permitir. Ele poderia, por exemplo, não ter permitido. José podia dar uma dor de barriga e ter que voltar para a casa do pai sem ter encontrado seus irmãos. Mas Deus permitiu que ele chegasse lá, que fosse colocado na cova e depois fosse vendido, mas Deus não permitiu que ele fosse morto, né? Então acho que tem um aspecto da permissão, que é Deus lidando com os pecados, né? E aquilo que ele de uma forma direta decreta. A princípio é isso, tá bom? Bom, encerramos, né? Acho que não tem mais perguntas. Eu desconfio que é isso mesmo, Rafael, sobre o OBS. Eu acho que eu tenho quase certeza, eu tinha feito certo e depois ele desconfigurou, né? Então acontece, felizmente. Bom, obrigado a todos pela participação, perguntas e também pela audiência aí assistindo a aula. Vamos orar, encerrar mais esta aula. Senhor Deus, graças te damos por tua misericórdia em nos permitir chegar ao final dessa aula, que tu nos ajude a aplicar essas verdades preciosas à nossa própria vida, que nós tenhamos o consolo, a direção e a submissão à tua vontade, nos alegrando na tua providência, sendo pacientes na adversidade, sendo gratos na prosperidade e confiantes quanto ao futuro. Que o Senhor nos ajude a sempre guardarmos essa doutrina à luz desses benefícios. Abençoa o restante dessa semana. Abençoa cada irmão e irmã que assistiu ao vivo e que assistirá depois. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos ficar aí algumas semanas sem a aula ao vivo e em breve, no mês de outubro, nós retornaremos, que eu preciso dar atenção a outras questões. Então, nós vamos voltar em breve, tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nos veremos então, se o Senhor permitir, em alguma aula em breve. Fiquem na paz.